A paz do Senhor, todos os meus queridos e amados irmãos, como eu havia prometido, irmãos, de voltar aqui e falar para os irmãos de um sonho que eu tive hoje, nesta madrugada. Eu orei e fui dormir e tive esse sonho. Eu creio que o sonho, eu recebo sonho como revelação, como visão. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer a todos os inscritos do canal, vocês que estão no celular aí, vão se inscrevendo, vão deixando os seus comentários. Irmãos, dê licença que eu vou dar um brisa. Eu gosto de dar um brisazinho. Eu gosto de um brisa, viu? Porque é melhor. Bom? Então, irmãos, como eu estava falando, e eu tive este sonho, que esse sonho eu não vou considerar ele como um sonho, mas como uma revelação de Deus, acerca das redes sociais. O Senhor falou para mim, porque eu sempre tive o pé assim atrás com rede social, né? E o Senhor, há tempos que eu estou aqui, desde o dia 10 de agosto de 2019, dia 10 de agosto de 2019, eu já tinha um WhatsApp, eu já orava nos grupos, já enviava para todos do mundo, não só do Brasil, e eu fiz o canal. E, portanto, irmão, de lá para cá eu venho sempre, as pessoas, irmão Francisco, faço TikTok, faço um canal no TikTok, faço um canal no Kawaii, faço um canal no Face, bota o seu Instagram, faz o seu Face, e aquela coisa. Não, o Senhor nunca deixou, nunca permitiu, né? Nunca senti desejo do coração de fazer isso aí. Aí eu falando com o Senhor, nessa madrugada o Senhor falava comigo. Aí Senhor, eu pensava, mentalizava e o Senhor falava para mim. Não, meu servo, todos os veículos de comunicação, todos, foi eu que permiti que fosse fundado e aberto para todos os meus servos e minhas servas, tá? Para todos. Mas cada um tem uma chamada. Cada um tem um dom, cada um tem um talento e uma sabedoria. Amém. Eu estou na minha casa, irmãos. Aqui é simples, tá? Tá bom? Como meus meninos foram tudo pro colégio, só tá eu, minha esposa, meu sogro e a bebezinha de 1 ano. Eu estou aproveitando aqui para, com mais mansidão, falar. Vocês assistam do começo ao fim. Vão com calma que vocês vão entender. Aí eu disse, aí eu falei acerca de mim mesmo, eu falava ali, eu pensava, o Senhor respondia. Senhor, eu tenho o canal no YouTube. Ele disse, meu servo, foi eu que te ergui ali. Foi eu que te ergui ali. E foi eu que erguei muitos homens e muitas mulheres para fazer discipulado da minha palavra, em todos os veículos de comunicação, tá? E o WhatsApp também. Mas eu devo livre-arbítrio. Cada um faz o que eles querem. O que eles querem. Porque o que eu quero é que todos faça discipulado da minha palavra, a falar acerca do amor, da cura, da libertação, da cura da alma, da lepra do pecado. E o Senhor foi falando. E eu disse, Senhor, eu pensei, Instagram, Face, TikTok, essas outras coisas. Eu falei para o meu servo que todos os veículos de comunicação foi eu que deixei. Uns eu criei para as autoridades,
Quem são as autoridades? Os homens que eu levantei aqui na terra, jornalistas, juízas, promotores, que seja um veículo de comunicação para ajudar a humanidade aqui na terra. E também para que meu evangelho chegasse em todos os lugares. Antes, meu servo, lembra, meu servo, que quando tu evangelizava com os folhetos, que você entregava às pessoas o folheto, que dava as costas, ele amassava, trouxe assim, outros diziam que ia passar naquele lugar. Que eu não vou dizer aonde, muito mesmo. E os meus servos eram insultados. Hoje, eu abri essa porta para que os meus servos, verdadeiros servos meus, seja visto por mim e pelos homens e as mulheres de bom coração que me servem de verdade. Tá? Irmãos, e ali o Senhor disse para mim: meu servo, eu te ergui. Eu sei que muitas pessoas te insultam. Não te incomoda. Não é a ti que eles estão se insultando. Eles insultam a mim. Como também aqueles que insultam todos os meus servos estão provocando o meu furor. E eu fui entendendo. Mas chegou um ponto que ficou difícil. Difícil para eu, como homem de Deus, entender. Mas o Espírito Santo de Deus não deixa ninguém confuso. Ele disse: antes, quando alguém queria falar com alguém, meu servo, tinha que estar bem próximo, até ver. Eu dei a sabedoria ao homem, a inteligência ao homem, a estratégia ao homem, para que o homem visse, o homem e a mulher, visse seus entes queridos de um país a outro, sem precisar se mover do lugar. Isto foi o poder que eu dei, ensinei. Então todos os veículos de comunicação são meus. Mas muitos já estão correndo dessa verdade. Já estão correndo. Porque querem ser santo demais. Querem ser santo demais. Estão falando o que eu não falei, dizendo o que eu não disse, revelando o que eu não revelei, porque são covardes. E não está rendendo isso para eles. Porque muitos querem comércio com a minha palavra. E minha palavra ninguém vende. E nem se joga. Tá? O Senhor falou. E você vai ver, meu servo, que tem muitas pessoas confusas. Com essas pessoas, eu não estou dizendo nome de ninguém, irmãos. Amém? Em nome de ninguém. Com essas pessoas que estão deixando o meu povo confuso. Irmãos, o Senhor, eu me lembro, agora eu me lembro que o Senhor falou para Pedro: Pedro, aquele que não é contra mim é a meu favor. Irmãos, vocês que não são contra a mim e aos irmãos que falam da santidade de Cristo Jesus, é a favor de Deus. É a favor das coisas de Deus. Mas nós podemos, irmãos, ser compatível com as coisas erradas? Não. Não, irmãos. Não. Eu vivo pedindo, irmãos, direção a Deus, para que eu não venha perder minha alma. E nem ensinar os irmãos o caminho errado. Quantas famílias estão sendo destruídas por pessoas que se dizem ser cristão e não têm o discernimento da palavra nem o amor de Deus. Amém? Não tem. Estão se perdendo.
porque estão seguindo eles. Que eles vivem, a fonte de renda deles é conteúdo de humorismo, de contenda, de confusão. E eu não, meu servo. Eu quero que vocês orem, jejuem, se despertem, porque o que está para vir é muito forte. E nesse sonho, irmãos, Deus me mostrou um avião muito grande, de grande porte. Ele caía num lugar, ele batia em um prédio. Eu lembro que ele batia em um prédio. E aqueles tripulantes não ficavam em um fogão bem alto, um fogo queimando tudo. E o Senhor mandava que eu falasse. Que todos se preparem. Se preparem. Que todos os sinais já está perto de finalizar. Todos os sinais da vida de Jesus Cristo já está sendo dado. Irmãos, quem é que nunca pensou? Eu nunca pensei, eu não vou ser sincero. Nunca pensei que uma mãe, com todo respeito a todas as mulheres e todos os homens, que uma mãe deitaria com seu filho próprio, e engravidaria do seu próprio filho. Isso nós já estamos vendo. Nunca nós pensamos que um pai deitava com a sua própria filha e engravidava a sua própria filha. Isso nós já estamos vendo. Nunca nós pensamos, irmãos, que a matação da humanidade ia ser tão devastadora como está sendo agora. Isso é bíblico e revelação da Bíblia. Rumores de guerra, tremores de terra, falsos mestres, tudo isso tem se manifestado. Porém, o povo não tem visto. Essa semana agora, irmãos, teve um pastor aí que fez um desafio a Deus. Teve um pastor aí que fez um desafio a Deus. Eu não sei quem é o pastor. Eu vi o falácia só. Não sei quem é o pastor. E vi em vídeos aqui, mas eu também não vou nem mostrar, porque não me convém, não vou trabalhar com conteúdo de ninguém. Eu trabalho com conteúdo do Espírito Santo, de Deus que me dá. E eu falo aquilo que Deus me ordena. Ele disse, ó irmãos, ele levava uma doutrina rígida. E a esposa dele teve um sonho que era para ele doutrinar mais e mais as ovelhas, porque ele estava liberando demais. Ele disse, a igreja é minha, eu faço o que eu quero. Aí uma senhorinha, uma idade já avançada, que estava ali, e tinha ele como um homem muito rígido, muito santo, levantou-se Deus falando na boca dela e disse, tu falou que quem manda aqui na igreja é você, mas eu, Senhor, mando na igreja, mando em você e no seu fôlego de vida. Irmãos, no vídeo fala, e a pessoa fez o vídeo, publicou, que 3 dias depois ele foi nesse mesmo lugar fazer um culto de Santa Ceia. Ao terminar de celebrar a ceia, tomar a Santa Ceia, que ele disse que era Santa Ceia liberal, ele caiu em cima do público e morreu. Morreu. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? É a morte. Irmão Francisco, que ele foi para o inferno, eu não sei. Mas a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte. Ele morreu na matéria. Será que ele vive no espírito? Então, irmãos, esse sonho, isso que eu falei agora não foi um sonho, mas o sonho que eu tive é semelhante ao que está acontecendo. O que está acontecendo. Eu vi uma multidão muito grande nesse sonho,
uma multidão muito grande de anciões, anciãs, senhores e senhoras, jovens e adolescentes, muita criança também, tudo separadinho, tudo com suas vestes composta, limpa. Mas eu vi uma multidão bem maior, que estava fora dos padrões que Deus quer. Eu vi isso nesse sonho. E eu fiquei ali e eu disse: Senhor, tudo isso está acontecendo. O Senhor está me mostrando em sonho. É necessário agora o quê? É necessário, meu servo, que você grave e mostre nas redes sociais, nos canais, divulgando, alertando o meu povo que estão perecendo. Porque os veículos de comunicação são os veículos que eu abri para os meus ungidos, meus escolhidos, levar a minha palavra genuína, não por lei de opressor, mas por uma lei sábia. Como o Senhor falou assim, como eu, Jesus, sentei com prostituta, né? Repreendi fariseu, fiz tudo isso, e eu não passei do que eu ainda não estou passando. Eu sou Deus. Eu, como homem, lutei e venci a própria morte. Mas eu levei nome que era usado pelo Deus Zebu, o espírito de Deus Zebu. Eu era o falso profeta. Eu era o espírito do diabo. Eu sofri. Eu venci. E aqueles que lutar e permanecer comigo, o Senhor falava, comigo, não se envergonhando da minha palavra, vão vencer, porque eu vou vencer por vós. E eu pensei, meu Deus, mas nós somos tão errados, nós somos muito errados. Eu pensei comigo mesmo, Senhor, eu sou muito errado, eu tenho muito deslizo, que eu preciso me consertar. O Senhor disse, não te importa, dos meus cuido eu. Quem conserta o que é meu sou eu. Fui eu quem fiz. É eu quem determino. Eu tenho tudo que há na terra, no sistema global, Curunô, entre céu e terra, está sobre o meu controle. Eu tenho controle de tudo. Eu sei quem são meus escolhidos e sei também quem são os escolhidos do inimigo das vossas almas. Os veículos de comunicação, mais de uma terça parte da humanidade, estão usando para fazer o mal uns aos outros, sendo que eu abri para que fosse fazer discipulado da minha palavra. Permiti isso, mas muitos não querem. Mas isso aí, esses que não querem, se agruparam já, se tornaram meu inimigo. Eles continuam sendo gentil, mas eles chamam pelo meu nome, mas eu não ouço eles, eu não obedeço eles, eu não entrego nada a eles. Eles recebem a paga do salário do pecado. É isso que eu estou fazendo todos os dias, e muitos não entendem. Aí eu me lembrei daquela passagem que diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Eu me lembrei, só dentro de mim, naquele sonho que eu estava sonhando. Ele disse, muito bem, muitos estão ganhando muitos, bilhões e bilhões estão brigando, por bilhões e bilhões, pelo Deus das últimas horas, o Deus da prosperidade material. Eu sou o Deus completo, o Senhor falou. Eu sou o Deus da prosperidade espiritual e material. E quem tem
a prosperidade espiritual, também convosco está a prosperidade espiritual, porque ele sabe o que fazer, ele sabe ajudar a quem precisa, ele sabe estender, dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome, ele sabe muito bem. Mas os milionários que vendem a minha palavra, né? Que faz teatro na minha casa de oração, onde reúne os meus escolhidos, para me agradecer pelos benefícios que eu tenho feito, estou fazendo. Eu estou a receber, estou abraçando, estou curando, estou limpando. As UTIs de todos os hospitais estão cheios. Cirurgia. O senhor falou sobre os órgãos humanos das pessoas, tudo. Eu estou tocando em muitos. Mas é pelo amor que eu tenho. Você não lê, meu servo, a minha palavra, que o pai castiga o filho a quem ama? Eu a amo toda a criação do meu pai. Eu a amo todos que eu comprei a preço de sangue. E eu estou castigando, para que muitos se arrependam e não percam a sua salvação. Se arrependa e me procure, para ser santificado, para ser preparado, para ouvir o toque da última trombeta, ver a minha vinda que eu venho sobre as nuvens. Foi desse jeito, irmãos. Desse jeito. Eu falei que tinha bomba para explodir? Tem. Eu vou falar, irmãos. Aguenta mais um pouquinho aí. Eu vou falar. O povo não deram fé ainda do que está acontecendo sobre a terra. Amanhece o dia para eles saltam da cama, muitos saltam da cama, não diz nem amém por ter abrido os olhos. E também não vê a modificação do dia. Se você pedir no Espírito, meu servo, como está o sistema global da Terra, o Senhor falou comigo assim, poluído, você vai ver minusculamente. Como eu falo, se a tua fé é do tamanho de um caroço de mostarda, você vai conseguir enxergar a poluição que a nação terrena está sobre o seu corpo. Que está vírus, moléculas, peste, praga, tudo já foi lançado. E a última taça da minha ira, ela está a ponto de virar. E quando ela virar, não tem quem controle mais. A nação que está contra os padrões da minha palavra. Não tem quem possa sustentar. Aí sim, aí pode-se dizer que é a grande tribulação. Aí sim, aí eu tiro os meus escolhidos, os meus ungidos, as minhas ungidas da terra e levo para o descanso. E eu falei, e a matéria? Será que eu vou subir? Não! Os meus receberão um corpo incorruptível e de glória, como a minha palavra fala. Por isso que não adianta o homem se enfeitar. Foi quando eu me envergonhei de mim mesmo. Foi quando hoje eu estou envergonhado de mim mesmo. Ter tentado renovar meu cabelo outra vez, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu estou envergonhado de mim mesmo. Que eu pequei, viu, irmãos? Que eu pequei. Eu vou deixar meu cabelo grisalho do jeito que estava. É o pincel da idade. O senhor falou para mim que é o pincel da idade que está passando. Mas ele disse também, feliz dos que se arrependem, confessa o seu pecado, pede perdão e deixa. Eu peço perdão a todos os irmãos. Eu peço perdão a Deus também. Eu peço perdão à minha família. Porque talvez eu incentivei alguém para fazer essa coisa. Vigie, irmãos. Vigie. Vamos ficar do jeito que Deus nos quer. Os nossos dias de vida são muito passageiros. Se eu renovar o cabelo, eu não posso renovar as rugas que tem no meu rosto. Porque é por Deus. Se eu botar botox, que ele vai se acabar de um dia para o outro. Em poucos dias tem se acabado. Se eu sou um homem, com todo respeito às pessoas fortes, você é forte,
Você se sente bem? Fique quieto. Ah, vou fazer uma lipo não sei o quê. Muitas pessoas perdendo a vida. Se você é forte, porque Deus quer você forte. Forte que eu digo, mas gordinho, com todo respeito. Todo respeito, tá? Esse é um acesso dos dias de vida que Deus nos deu, que vem acumulando, das comidas que nós comemos. Hoje está tudo mudado. As comidas têm muito hormônio, as comidas têm muito gosêmias, muitas coisas que tem na comida, né? As frutas são crescidas à força, tem o frango, 40 dias o frango está no abate, isso tudo tem hormônio, tá? E vai modificando o corpo da pessoa, tá? Mas isso não é um pecado para a morte, né? Porque eu conheço pessoas que são bem fortes, chega a pesar 200 quilos, outro chega a pesar 180, 190, e nem por isso, e trabalha e se sente bem, porque busca Deus, tem convicção que o Senhor Deus é quem sustenta a vida. A vida pertence a Deus. Então, irmãos, o Senhor me mostrou também, que antes de o Senhor ferir alguém de morte, Ele tem uma grande reunião. Ele tem uma grande reunião com o adversário da sua alma e da minha alma, para saber por que o inimigo está pedindo aquilo ali. Mas o Senhor já sabe. Mas o Senhor quer saber se ele sabe a profundo. Mas quando ele mente, o inimigo mente, quando o inimigo mente, o Senhor dá oportunidade. Por isso que às vezes as pessoas estão na UTI, ou estão no estado de terminal de um câncer, que o médico já disse só um milagre. Aí o milagre acontece, sabe por quê? Que o inimigo mentiu. E quando Deus tem a reunião com ele, que descobriu que ele mentiu, o Senhor vai enviar o Espírito da saúde sobre aquela pessoa, sobre aquela mãe, sobre aquela jovem, sobre aquele jovem, sobre aquela pessoa, e dá o grande livramento. E não deixa que morra. Porque não é no tempo de Deus. É o inimigo que quer matar por conta dele. E não acontece nada aqui com ninguém, se não houve permissão de Deus, assim ele me falou. E ele falou assim para mim: meu servo, a rede virtual, o senhor falou acerca do Instagram, o senhor falou do Face, não é Instagram, Face, TikTok, Kawaii, jogos de azar, não é para servos de Deus. Rifa dentro de igreja não é para servo de Deus. Desfile de moda dentro de igreja não é para servo de Deus. É de pessoas que desobedecem a Deus. Porque os meus escolhidos, separados, tudo que contamina a alma dele, que suja a alma dele, impede de ter um encontro comigo, de ter amizade com o meu Espírito Santo, eu mostro a ele, eu mostro a ela. Pessoas tímidas não vão entrar na minha glória. Pessoas soberbas não vão entrar na minha glória. Pessoas mentirosas, traidoras, não vão entrar na minha glória, o Senhor falou. Porque muitos chamam pelo meu nome, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ele falou isso para mim, o Senhor falou nesta madrugada. E o Senhor disse também: muitos, quando se vê em apuro, que vê que o inimigo vai setar, que não tem mais proteção, aí olha de um para o outro e diz: está repreendido no nome de Jesus. Eu não repreendo de jeito nenhum, porque foi ele, foi ela, é uma multidão que estão clamando pelo meu nome e eu não estou ouvindo, porque eles fazem só a metade, perderam o primeiro amor, perderam o temor da minha palavra, não tem os seus horários de orar, de falar comigo, não ora um pelos outros, não tem misericórdia um dos outros. O Senhor falou isso tudo para mim, irmãos. E eu vi uma grande escuridão na terra. Eu vi um grande sol também escaldante, queimando tudo. Eu vi muitos rios secando.
O Senhor me mostrou. Eu vi vários, que se chama, como é que é? Meteógolos, planetas, coisas assim que vêm do alto, caindo na terra. E pessoas estudando para descobrir o que era e não conseguiam destruir, porque é celestial. O Senhor me mostrou muitas coisas, irmãos. E vem me mostrando. Há dias que eu me preparava para soltar essa bomba, que o povo estava me acusando, que eu ia soltar uma bomba, que a bomba era não sei o quê. Não, irmãos. É isso. É isso. É isso. O Senhor me mostrou também, irmãos. O Senhor me mostrou também que no céu há seres vivos, mas é seres espiritual, ele tem espírito de vida. No céu é composto. No céu, para quem vai ser salvo, é chamado Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. De tudo o Senhor tem lá. A Nova Jerusalém é como se fosse o jardim do Éden para Deus, porque ele expulsou Adão e Eva de lá, mas deixou lá. A criação santa dele está lá. A criação de Deus está lá. Os frutos, tudo, os rios, tudo que ele tinha preparado para Adão e Eva, ele falou, está lá, e está lacrado. Tem anjos guardiões vigiando, anjos que não se perdem nada, porque eles estão predominados por Deus, ordenados por Deus, por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele me mostrou isso tudo, falou isso tudo para mim. E quem tiver o gozo de entrar ali, aí sim, aí a Nova Jerusalém está escrito em Apocalipse, descerá do céu. Sabe quem é a Nova Jerusalém que descerá do céu? É Jesus. É Jesus que desce do céu, recebe o seu Espírito Santo e entra na Nova Jerusalém, que é chamado Jardim do Éden. A Nova Jerusalém descendo para o Jardim do Éden, que lá é a Nova Jerusalém que está habitando Jesus com o seu trono e todos os anjos e todos que for salvo para a glória do nome de Jesus. Ele falou isso para mim. Vocês vão acreditar? Amém. Vocês vão murmurar? Amém também. Eu estou falando o que Deus me mostrou. Eu não sou digno de estar falando isso. Eu não sou digno nem de estar aqui. Eu só estou falando o que o Senhor me mostrou. E o Senhor me mostrou que as criancinhas, não precisava de esforço nenhum. Porque o Senhor não somava pecado de criança. Inocente não tem pecado, o Senhor falou. O Senhor não tem inocente como culpado, e nem o culpado como inocente. O Senhor me disse que tem criança de... Eu vi assim uma multidão de crianças de 6, 5. Daí para baixo eu vi muitas crianças, tudo vestidas de branco, numa fileira grande, já esperando a vinda de Jesus. E eles estão nos colégios, eles estão em todo canto. Eles estão nas casas espíritas, eles estão nas igrejas católicas, eles estão em todo canto, em todos os lugares, em todas as dominações. O Senhor falou, tem os meus escolhidos, porque eu disse que vem buscar um povo no meio de um povo. Eu quero reparar as atitudes. O Senhor quer o arrependimento. O Senhor quer o arrependimento, Ele falou para mim. De pessoas que andam com a verdade, de pessoas que têm compromisso, de pessoas que não andam, aleluia, com segredo de Satanás, com disse-me-disse, com fofoca, em roda de encarnecedores, na panelinha, traindo seus irmãos. É isso, irmãos. E vigia, irmãos, que o inimigo vai enganar muito através da rede social. Mas todas as redes sociais, foi Deus que ordenou ser levantado para o evangelho ser expandido pela terra. Não vão cair no laço do inimigo, que ele vai enganar muitas pessoas que tem até canal, vão fechar canal, dizendo que é pecado ter canal no YouTube, dizendo que é pecado ter WhatsApp, dizendo que é pecado ter tudo. Então, agora eles vão partir para evangelizar dentro dos presídios só com folhete. Eles vão partir para evangelizar nas grandes metrópoles só no folhete. Eles vão partir para Londres, para Madrid, para todos os lugares só com folhete. Eles têm que gastar muito. E Deus já fez isso, sabe por quê? Porque Deus sabia que mais de uma terça parte negaria o Senhor. Estão negando. Por isso aqui, ó. E por isso aqui,
Os que querem fazer, os que pensam assim, estão enganados pelo Satanás. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Para que você não caia nessa depressão do diabo que vai estar na tua vida. E você fechar seu canal, que é uma bênção de pregar a palavra de Deus, anunciar por vidas que você já salvou, através até do seu WhatsApp, dando um conselho, pessoas que se envenenar, o inimigo botando, que ela tirasse a vida dela, que ele tirasse a vida dele, que ele se separasse dela, que ela se separasse dele. Homens que iam matar sua esposa, mulher que ia matar seu marido, e foi ajudado assim, porque ouviu a palavra de Deus, e entrou no seu coração, e abriu, e Deus entrou, o Espírito Santo de Deus entrou, e deu oportunidade de ser liberto. Amém? Foi isso que o Senhor me falou. Isto é uma das bombas que eu ia soltar. Ainda tem mais. Quando o Senhor mandar eu falar o restante, eu falo. Porque eu vi mais coisa. Tem mais coisa, irmãos. Muitas coisas. E se prepare. Que tem muito sinal de Deus para acontecer. Tem muito sinal de Deus. Viu? Todo mundo já acharam que a chuva, a nuvem de gafanhoto já veio da terra? Não. O Senhor falou para mim que não. Quando a taça, a última taça da ira do Senhor, do furor de Deus, for virada, vocês vão ver nuvens de gafanhoto, besouros que você não conhece, animais que vão se levantar do alto mar, feras. Sendo que as águas do mar vão ser envenenadas, matando os animais úteis, que servem para o homem, e deixando os animais estranhos, que vai destruir, comer a carne dos homens desobedientes. E no povo de Deus ele não toca, porque Deus tira e bota na nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe a todos. Isso era o que eu tinha para falar. Que Deus venha nos abençoar e nos livrar a nossa família e a nossa vida. Em nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, é para quem crê. É para quem crê e quem conhece os mistérios de Deus. Quem busca Deus em jejum e oração. Em jejum e oração. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Um beijo no coração de todos. Você que tem seu canal, se você está na carne, passe a fazer a obra do Espírito de Deus. Não julgue. Não julgue ninguém. Não julgue ninguém. Se fulano não sabe falar um A direito, deixa ele quieto. Se ele não sabe chamar um I e chama E, deixa ele lá. Deixa ele quieto, deixa ela quieta. Porque Deus conhece todas as vozes e Deus conhece todas as línguas. Amém? Os movimentos dos mudos, o Senhor conhece e dá entendimento também para os intérpretes. Tá bom? Enquanto viver aqui. E depois, os mudos, quando se consagram, com todo respeito às deficiências das pessoas. E os cegos, eles têm contato com Deus e vê as coisas do mundo espiritual. Coisa talvez que você está dentro da igreja, virou um velho profeta, uma velha profeta, e não vê mais nada de Deus e não tem mais temor a Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor e uma boa tarde. Glória a Deus, aleluia. Receba, que é de Deus.